Olá, meus queridos irmãos, que o nosso Deus e o nosso Senhor Jesus Cristo esteja abençoando a vida de cada um de vocês que me assistem no dia de hoje, amém. Bom, hoje está começando a minha pregação. Eu gostaria de dizer que se você não é inscrito, mas quiser sempre estar por dentro dos meus vídeos e de tudo que eu estiver postando, é só clicar no botão de subscrever ou de inscrever-se e clicar no sininho. Pois dessa maneira, sempre que eu postar um vídeo, você será notificado. Eu também gostaria de pedir para você fechar os seus olhos para que eu possa estar fazendo uma oração por vocês. Senhor, meu Deus e meu Pai, mais uma vez eu me apresento diante do Senhor e mais uma vez eu coloco cada uma das pessoas na sua mão. Senhor, o Senhor sabe a necessidade de cada um. Mais uma vez eu peço para que o Senhor levante a tua destra poderosa para ajudar essas pessoas, que o Senhor, pela tua infinita misericórdia, mais uma vez levante do seu trono para ajudar o seu povo, para ajudar os seus filhos. Os que me assistem venham ser tocados pelo teu poder e pela tua graça, poderosa e abundante. Que a tua glória venha superabundar em cada um deles, que eles venham ser vasos de honra e glória na mão do Senhor. Que o Senhor ilumine os seus passos, ilumine os seus pensamentos, ilumine os seus corações, e que a tua luz venha estar em cada um deles. Que o Senhor, pela tua infinita misericórdia, venha estar operando em favor de cada uma dessas pessoas. Que o fraco possa ser forte, que aquele que está necessitado de ajuda venha ser ajudado, e que o Senhor poderosamente se levante a favor de todos. Que essas pessoas sejam cheias do teu Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Hoje eu estarei lendo 1 Samuel capítulo 18, versículo do 20 ao 30. Mical, a filha de Saul, ama Davi e casa com ele. Mas Mical, outra filha de Saul, amava Davi. E sendo anunciado a Saul, pareceu isto bom aos seus olhos. E Saul disse: eu lhe darei para que ele sirva de laço, para que a mão dos filisteus venha a ser contra ele. Pelo que Saul disse a Davi: com a outra serás hoje meu genro. E Saul deu ordem aos seus servos: falar em segredo a Davi, dizendo: eis que o eita está muito afeiçoado, e todos os seus servos te amam. Agora, pois, consente em ser genro do rei. E os servos de Saul falaram todas essas palavras aos ouvidos de Davi. Então disse Davi: parece-vos pouco aos vossos olhos ser genro do rei, sendo eu homem pobre e desprezível? E os servos de Saul lhe anunciaram isso, dizendo: foram tais as palavras que falou Davi. Então disse Saul: assim direis a Davi: o rei não tem necessidade de dote, senão de 100 propícios de filisteus, para se tomar vingança dos inimigos do rei. Porquanto Saul tentava fazer cair a Davi pela mão dos filisteus. E anunciaram seus servos estas palavras a Davi. E este negócio pareceu bem aos olhos de Davi, de que fosse genro do rei. Porém, dos dias se não haviam cumprido. Então Davi se levantou e partiu ele com os seus homens. E feriram dentre os filisteus 200 homens. E Davi trouxe os seus prepúcios e os entregaram todos ao rei, para que fosse genro do rei. Então Saul lhe deu por mulher a sua filha. E viu Saul e notou que o Senhor era com Davi, e Mical, filha de Saul, amava. Então Saul temeu muito mais a Davi, e Saul ficou todos os seus dias inimigo de Davi. E saindo os príncipes dos filisteus, sucedeu que saindo eles, Davi se conduziu mais prudentemente do que todos os servos de Saul. Portanto, o seu nome era muito estimado. Só até aqui. Irmão, nós vemos aqui que está falando de uma passagem de casamento. A filha de Saul, Mical, ela se casa com Davi. Então, como Deus, como Jesus Cristo, ele nos disse: então deixará o homem seu pai e a sua mãe, e se unirá uma só carne que é a sua mulher. E Deus, ele nos ensina que o namoro que não é visado ao casamento, quem quer namorar, mas não quer namorar visando se casar, comete pecado de lascívia. Então, o que é o namoro? O namoro deve ser uma preparação para o casamento. Então, o namoro, quando uma pessoa ela busca se unir com um namoro com outra pessoa,
com seu par, isso deve estar visando o quê? Deve estar visando o casamento. Quando o homem e a mulher eles começam um relacionamento, começam a namorar, esse namoro ele tem que resultar no quê? Entre os cristãos tem que resultar no casamento. E Deus ele nos ensina que quem vai ser o nosso par deve ser preparado. Então o que nós devemos fazer? Para que Deus ele prepare a minha esposa ou meu esposo, primeiramente eu devo orar para Deus. Então eu devo estar orando na presença de Deus para que Deus ele venha preparar minha esposa ou meu esposo. Então Deus que me ouve lá do alto, ele vai preparar. E aí nós vemos, antes de eu estar pegando uma namorada ou namorando com alguém, primeiramente eu devo conhecer de quem se trata aquela pessoa. Então o que eu devo fazer? Primeiramente eu devo estar pedindo a opinião dos meus pais. Porque os meus pais, eles têm que aprovar o meu namoro. Então o casamento ele deve ser firme assim. Primeiramente, a gente tem que pedir o conselho dos adultos. Os nossos pais, os nossos que cuidam da gente, que têm autoridade maior, nós devemos estar pedindo orientação deles. Ou seja, a gente tem que pedir no nosso pai, em sua opinião, quem é uma mulher boa. Então, o seu pai, ele te guia mostrando quem é a mulher que ele mais admira. Quem é que ele acha que seria uma boa esposa para você. Então, por isso que eu devo pedir também orientação dos pais. E não somente pedir orientação dos pais, mas eu também devo pedir orientação dos anciãos da igreja, ou seja, das autoridades da igreja, porque eles dão conta da nossa alma. Então a gente deve estar nos comunicando com ele, então ele vai também estar nos dando opiniões sobre quem ele acha que seria uma boa esposa, uma boa mulher. E quando você vai ver assim, ele não somente vê a beleza exterior da sua companheira, o ancião da igreja ele vê como aquela pessoa é espiritualmente. Ou seja, quando uma moça ela vai buscar o ancião para ver quem será o seu esposo, quando ela vai pedir argumentação ou pedir opinião dos anciãos da igreja para ver quem será o seu esposo, ele vai indicar um homem espiritual. Ele não vai estar indicando as pessoas pela beleza física, mas quem ele vai indicar sempre vai ser visando qual é o caráter, como aquela pessoa é espiritualmente, se ela teme a Deus, se ela dá bom testemunho. Então ele vai ver sempre esses pontos para te ajudar a escolher o seu par. E aí, primeiramente, é isso que a gente deve fazer. A gente deve, primeiramente, estar pedindo conselho das autoridades maiores. As autoridades da igreja, que são os pastores, os anciãos da igreja, aqueles que possuem o ministério, o cargo, e também a nossa família, que é o nosso pai e a nossa mãe. Desses, a gente deve estar buscando pedir orientação. E o que eu devo buscar uma esposa? A minha esposa ela não deve só ter aparência física, ela não deve ser bonita somente exterior. A esposa de um homem ela deve ser uma boa mulher, ou seja, ela deve ser uma moça que ela tem um comprometimento com a família, que ela tem um dever de estar cuidando dos seus filhos, ela sabe cuidar da sua casa, ela sabe cuidar dos seus filhos, ela sabe administrar a sua casa. Então a mulher ela deve ter isso, e ela deve temer a Deus, ela deve dar um bom testemunho, ela deve ser uma mulher espiritual. Porque se não for, muito provavelmente não vai dar uma boa esposa, como está nos ensinando aqui. E aí nós vemos aqui que nós devemos pedir orientação então do nosso pai, dos nossos pais. O pai está buscando a nossa esposa. Antigamente nós vemos que quem escolhia que a esposa eram os pais. Quando você vai ver que Abraão ele vai escolher a esposa de Isaac, ele manda um dos seus servos lá para que ele escolhesse a esposa de Isaac por o seu pai. Então ele manda aquele homem para um determinado lugar, e naquele lugar, o que acontece? Ele vê pessoas que pertenciam à família de Abraão. Segundo ponto, nós não podemos se casar com pessoas ímpias. Nós vemos que a Bíblia nos diz que comunhão é entre as trevas e as luzes. Ou seja, porque fica um julgo desigual. Uma pessoa que serve a Deus, que teme a Deus, se casar com uma pessoa ímpia do mundo, o que acontece? Isso é um julgo desigual, a descomunhão. Porque não há trevas e não há comunhão entre as trevas e a luz. E isso também pode estar gerando divórcio. Então nós devemos buscar casarmos com pessoas que temem a Deus. E aí muitas vezes as pessoas se perguntam, por que o casamento não dá certo? Por que o meu casamento nunca dá certo? Porque primeiramente para estar se casando não pede orientação de Deus, não pede orientação da família, não ora pedindo para Deus preparar a sua esposa. Aí chega, se casa com uma pessoa que Deus não se agrada, e aí se divorcia. Então qualquer separação não é da vontade de Deus, porque Deus ele quer que nós tenhamos um casamento abençoado, e ele coloca leis para o casamento
Não porque ele quer estragar o nosso prazer, mas é porque ele quer nos preservar de quem é o nosso parceiro, ele quer nos preservar de ter um casamento fracassado, o casamento acabar num divórcio. E sabemos que Deus ele odeia o divórcio. E como é que eu não vou estar então gerando um casamento que vem estar dando um divórcio? É só pedir orientação de Deus, pedir orientação de Deus para Deus me mostrar quem é que é minha esposa, pedir orientação dos pais, dos anciãos da igreja, e eles automaticamente eles vão estar te mostrando. E também antes de casar não deve ficar tendo muito contato, o namorado e a namorada. Por quê? Porque ficar tendo contato entre os dois, um toque ali, um toque de cá, isso gera atração, ou seja, isso desperta desejos. Não, por isso que a carne inflama. O que acontece? Quando fica sozinho assim, quando não tem muito controle na carne, isso acaba inflamando a carne. Quando um fica tocando no outro, acontece que isso incita eles a cometer pecados. Incita eles, ativa os desejos sexuais, vão ficar tocando no outro, dá beijo daqui, dá beijo dali. Isso ativa os desejos sexuais. E nós vemos lá que, se eu não me engano, a Sudamita fala em Provérbios que não desperte o meu amor antes do tempo. Ou seja, por isso que a gente não deve despertar o amor antes do tempo. O amor antes do casamento. O amor que eu digo é desse sentido. Então a gente não pode despertar esses desejos antes do casamento. E não é isso que nós aprendemos. Que o namoro ele deve ser com um propósito. O propósito do namoro é visar um casamento. Eu vou namorar com essa pessoa porque futuramente nós iremos nos casar. Então não tem essa de você namorar para curtir um pouco, para experimentar. Ah não, vou experimentar aqui, vou experimentar. Ficar não existe essa palavra no vocabulário do cristão. Então você não pode ficar com uma aqui, ficar com uma ali, que isso não é da vontade de Deus. Então o cristão não pode sair experimentando mulher. Não pode ser assim. Tem que escolher uma mulher. Aquela mulher que você escolher, ela irá ser a sua esposa. Então você tem que aprender a fazer uma boa escolha. É só você estar orando, pedindo para Deus preparar. Então quando você ora, pedindo para Deus abençoar o seu casamento, futuramente, não estou dizendo que a gente tem que buscar um casamento agora, mas só que futuramente, se a gente ficar orando, pedindo, Deus é o Deus que ele prepara o casamento. Mas para isso é necessário que eu também venha estar me prostrando, falando para Deus abençoar o meu casamento, falando para ele cuidar do meu casamento, falando para ele preparar quem é aquela esposa minha. Então é isso que a gente deve pedir para Deus. Então são diversos pontos que a gente tem que observar antes de escolher a nossa esposa. Então eu não posso escolher qualquer uma. Eu devo escolher aquela esposa ou aquele esposo que Deus ele se agrada. E assim eu devo fazer. Nós devemos perceber aqui que é o que Deus ele nos ensina. E não deve ser tudo programado. Então eu não posso sair namorando com todo mundo que me der na telha. Eu devo tomar cuidado com tudo isso. Porque o namoro que não visa casamento é um pecado de lascívia. Então quando alguém quer casar com outro, namorar que ficar é lascívia e está pecando contra Deus. Não é por isso que Deus ele nos dá esse ensinamento. Porque ele quer que o nosso casamento venha a ser abençoado por ele. Por isso que eu devo tomar cuidado. Devo estar buscando escolher a pessoa certa, com orientação de Deus, da minha família, dos anciãos. E assim Deus ele me prepara a esposa. Como nós podemos perceber. E divórcio é um pecado gravíssimo. Bom, é isso que eu gostaria de dizer nesse vídeo. Se gostou, clique no botão de gostei. E se quiser compartilhar nas redes sociais, clique numa seta no canto superior direito. O nosso Deus e o nosso Senhor Jesus Cristo esteja abençoando a vida de cada um de vocês. Que assim seja.